boa noite. Glória a Deus, nós podemos ter o privilégio de glorificar a Deus, ainda que sejamos tão limitados em nossas palmas, nas formas de agradecer a Deus, mas eu entendo que Deus, na sua grandiosidade infinita, Ele entende as nossas limitações. Bom, obrigado pelo convite, foi inesperado. Eu não estou acostumado a pregar de microfone, púlpitos, porque essa é uma função para pessoas específicas que Deus colocou no reino, como o irmão Sandro, tantos irmãos preciosos. O meu chamado é mais para entrar nas Nínives, entrar nos vales de ossos secos, de sombras e de mortes, porque ali há pessoas que estão morrendo ou que já estão mortas, assim como eu era. E Deus me salvou, me alcançou, me converteu e me levou para pastos verdejantes. E lá era muito bom, e realmente é bom. Mas eu vejo que chegou um ponto em que Ele escolheu, como bom pai que sabe o tempo certo de: filho, você tem que começar a aprender a se virar. Então, quando eu achava, eu quero ficar nos pastos verdejantes. E aí, de repente, Deus atendeu uma oração e permitiu que eu fosse sequestrado por 4 rapazes. Eu estava indo como professor de escola dominical de jovens e me perdi em estradas de terra. E ali eu senti que tudo ficou vazio por dentro. Parece que desmoronou tudo, como se eu tivesse morrido, desmaiado, capotado. Mas de repente surgiu uma paz que eu nunca tinha experimentado. Era uma paz, desculpa os termos, mas radiante, louca, esfuziante. E resumindo a história, acabei falando de Jesus, evangelizando os 4 rapazes, mas o chefe deles queria que eu virasse churrasco, né? Aqueles forninhos de borracha. Mas Deus permitiu e abriu portas incríveis. E eu vi que Deus é poderoso até mesmo para nos tornar invisíveis. Para os inimigos, não os meus inimigos. Porque eu, como ser humano, eu posso dizer que qualquer um é meu inimigo, segundo os meus padrões. Mas eu aprendi que eu precisava dizer: quem são os seus inimigos, Deus? Quem são os seus amigos? Eu quero ser como você. Eu quero seguir e ter você como meu padrão, como a minha referência. Ainda que isso custe caro para mim. E por aí vai. Carregar a cruz, negar-se a si mesmo. Bom, eu tenho muito a agradecer, porque desde que eu cheguei aqui em Ribeirão Pires, Deus sabe como Ele faz as coisas. Eu tive que pegar um busão e foi muito legal conversar com o motorista. E eu vi que o motorista não sabia onde era o ponto para descer e me levou um pouco para longe. Eu tive que caminhar, né, umas subidas e descidas. Muito obrigado pela hospitalidade, né, o almoço, o carinho, a receptividade e por essa oportunidade. Eu espero glorificar a Deus. Pai, eu não sou nada, eu não sou capaz de nada. E eu me junto com tudo o que eu ouvi nessa tarde sobre as dificuldades daqui de Ribeirão Pires, porque eu também quero sentir a mesma dor que eles sentem. Eu também quero sentir o mesmo peso que eles sentem. E mais do que tudo isso, sentir o que você está sentindo, Deus. A tristeza que você está sentindo. E me permita poder cooperar, Senhor, e servir em mais uma parte do seu corpo, da sua noiva, em nome de Jesus. Bom, eu vou passar um pouco de feedback. Normalmente eu não falo meu nome completo, porque já tem alguns amados muito preciosos que eu sou carinhosamente atacado também, mas eu escolhi seguir o evangelho puro, mesmo que isso custasse muito para mim. Tá?
Podem me chamar de Dan. Eu sou descendente de refugiados de guerra, né? Parte da família veio do norte e a outra parte do sul. Chegaram aqui no Brasil, começaram a construir a história deles, não sabiam falar português. Já ouviram falar de malandragem? Bom, eles foram vítimas dessa malandragem, perderam tudo e viveram de novo, ter que recomeçar. Aí teve outra coisa que eu acho que vocês conhecem, que se chama enchente. Aconteceu enchente e eles nunca tinham visto isso. E perderam tudo de novo, tiveram que recomeçar. E desde criança eu não entendia o que era essa força que fazia eles se levantarem. Porque eu, quando era criança, qualquer tristeza que acontecia para mim, era mais fácil chutar o balde, né, que fala aqui no Brasil. Aí depois do sequestro e de tantas outras situações, eu era um cristão normal, de igreja, membro normal, que via as dificuldades da igreja local. E eu não sabia lidar com isso. Então, quando a gente não sabe lidar com as dificuldades, principalmente do próximo, o que a gente faz? Olha lá o que ele está fazendo. Eu não gosto. Cadê o balde? Um balde não serve. Eu preciso de 10 baldes. Chutar 10 baldes. Mas com o tempo eu fui aprendendo que na noiva de Cristo, nós não damos tapa na cara dela. Por mais que ela ainda não esteja entendendo o que o noivo quer. É difícil porque nós precisamos aprender a morrer muito mais para nós mesmos, para conseguirmos fazer aquilo que, talvez pelas dificuldades, circunstâncias, a maioria não quer fazer. Mas alguém precisa fazer. E eu creio muito que isso está no caráter de Jesus. O que muitos quiseram fazer, desde a queda de Adão e Eva, o que muitos quiseram ter para si mesmos, mas não tiveram, talvez, o coração, eu não sei nem o que dizer, ou pensamentos, ou sonhos, ou possibilidades de fazer aquilo que Jesus pensou em fazer por nós. Eu não sei o que você pensa quando a gente fala da mensagem da cruz. Eu não estou falando apenas de informação teológica, que é muito importante, sim, estudar. Não é apenas converter o seu pensamento, mas converter o seu coração, o seu todo. Primeira vez que eu ouvi que eu era pecador, e o Espírito Santo escolheu aquele dia, essa palavra vai fazer sentido para você. A palavra entrou de um jeito que ninguém precisou vir tocar em mim. Eu simplesmente reconheci, cada célula de mim parece que reagiu. E eu caí no chão, comecei a chorar por horas. Eu não sabia o que era pecado ou perdão de Deus. Então, como adolescente, eu dizia, desculpa, chorando, desculpa. E de alguma forma o Espírito Santo me trazia à memória tudo aquilo que aos olhos de Deus era pecado, mas que para mim não era. Mas naquele momento em diante começou a fazer sentido. E eu estava me sentindo queimando. Eu me lembro dos primeiros dias da minha conversão, em que o pastor estava pregando. Eu ia em todos os cultos. Eu tinha uma sede assim, voraz. Mas eu não queria aparecer, então eu ficava lá no fundo. Só que eu ficava assim, que nem uma máquina de Fórmula 1, assim. E ele pregando, e eu só ficava esperando o momento que ele dissesse: quem quer aceitar Jesus e quer se arrepender dos seus pecados, vem à frente. Aí quando ele falava, é agora, e eu saía correndo chorando, me prostrava. Deus, perdão, eu sou pecador, eu tenho muitos pecados, eu tenho pecados infindáveis. E isso no primeiro culto, no segundo, no terceiro, durante meses. Até que um dia
o pastor percebeu e falou assim, só um aviso, quem já aceitou Jesus uma vez, não precisa vir de novo à frente. Aí eu fiquei, puxa, Jesus. Mas eu entendi que do lugar que eu estava, independente do som, do ambiente, eu sabia o que eu tinha recebido. Naquele segundo que eu vi um cara gigante sentado num trono. E eu era menos que um grão de areia à direita e tentando ver. E aquela imagem, aquela pessoa nem precisou virar para a direita. Simples, soberano, soberano. E só a visão de quem ele é me fez me prostrar. E me arrepender desesperadamente. Sabe, desde aquele dia, eu tenho certeza absoluta que tanto cristãos como não cristãos, seja o que for, quando ele vier, ou você vai estar gritando glória a Deus, pulando de alegria, ou senão, vocês vão ver todo o joelho se dobrando. Porque a visão da presença dele atravessa todas as nossas defesas, todas as nossas durezas. É impossível, você simplesmente reconhece quem você é, à luz de quem ele é. Bom, durante os anos de evangelização, eu comecei a evangelizar uma pessoa, duas. Depois comecei a ver que eu precisava orar pela minha família também. Nossa família também é campo missionário, amém? Tá? Se já são cristãos, continua sendo campo missionário, amém? E alguns episódios que aconteceram. Uma vez a gente estava em Santo André, na Industrial, e louvando, orando e nos preparando, né, para evangelizar e profetizando e liberando as palavras. E a gente começou a andar pela avenida e as garotas de programa ali na avenida, os carros passando, né, os clientes, e a gente orando. Não importa o que aconteça, a gente quer obedecer a Deus, cumprir o chamado. E aí de repente vem um farol alto na nossa direção. Aí eu fiquei preocupado. Pô, o cara tá vindo, vai nos atropelar. E aí, de repente, o carro parou do nosso lado, abriu a janela. Aí o cara olhou assim para mim, estendeu uma sacola e falou assim, olha, eu vi vocês orando, louvando, e Deus me tocou. E eu saí daqui, eu fui até um mercadinho, comprei umas bolachas, e eu queria abençoar vocês, porque ele estava pensando em se prostituir, e é obreiro de igreja. Com todo amor, mas a verdade do Evangelho precisa ser dita. Porque se a palavra está correta, eu creio que ela está correta, pela oração e pela palavra, nós somos santificados. E a gente está vivendo uma crise, e muitos de nós sabem disso, em que nós não estamos nos parecendo santos. E muitas das vezes é porque está faltando oração, ou se tem palavra, não está sendo a palavra. Estamos usando muletas ou atalhos. Ok? E a rede foi crescendo, e testemunhos e conexões, e a gente começou a ouvir tantas histórias de dificuldades de outras igrejas e de vítimas. Eu vou contar só mais um caso. Imagina uma jovem que entrou numa faculdade teológica e ela está lá se estudando, se esforçando espiritualmente para cumprir o chamado dela. E dentro da teológica ela conhece um rapaz. Esse rapaz é muito estudioso. Esse rapaz é importado. Olha que chique. E ela é uma brasileira. E tudo que é importado, ó, que chique.
E ela acabou se casando com ele. Na primeira semana, o marido, sabendo que era protegido pelas leis que favoreciam ele dentro da nação dele, ele começou a praticar violência doméstica. Cristãos, ou que se dizem cristãos. Pegou ela, começou a esmurrar, colocou ela no chão, a cabeça colada no chão, e ele pisou na cabeça dela. O pai dela é pastor. E aí o pastor, pelas circunstâncias, acabou entrando no combate a tráfico humano, exploração humana. E a pergunta é, nós como cristãos, segundo Lucas 15, o nosso Jesus é o Jesus de Lucas 15, correto? Amém? Estamos correndo atrás das ovelhas perdidas? Estamos correndo atrás das dracmas perdidas? Que talvez para nós, em algum momento, eu sei que tem a correria do dia a dia, temos muitos compromissos, responsabilidades, e a gente tem que priorizar as coisas, não é? E de repente colocamos as vítimas como moedas que valem menos que 1 centavo. Mas para mim, para a palavra e para o Jesus que morreu por nós, nenhuma vida vale menos que uma dracma. Entende? Eu gostaria de compartilhar com vocês Ezequiel 8. A sua palavra tem vida eterna. A sua palavra é poder para salvar. Espírito Santo, prepara os nossos corações, não para apenas ler e esquecer amanhã, mas crucifica-nos junto, Pai. Espírito Santo de Deus, escreve essas palavras, assim como você escreveu os mandamentos no coração de um Moisés. Em nome de Jesus, Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. E dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. É ali, diante de mim, e ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros.
e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras como a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Meditem sobre as abominações que vocês têm visto nas igrejas, no corpo de Cristo, não para atacá-las, mas é porque nós precisamos ser moldados para sermos amigos do noivo. Porque a palavra diz que um dia vai chegar e são como 10 noivas. E quando aquele dia chegar, 5 noivas vão estar preparadas, glória a Deus, e elas entrarão. Mas 5 outras noivas bobearam, e elas não entrarão. Isso deveria mexer profundamente com cada um de nós. Profundamente. Eu não quero apenas que a igreja onde eu estou, a igreja local, só ela seja salva. Eu quero que todas as igrejas, todas as noivas de Cristo entrem naquele dia. Eu não quero estar orando para Deus e glorificar a Deus porque eu estou salvo e ver que o meu irmão começou bem e de repente, num momento de fraqueza, está se perdendo. Eu fazer uma oração de republicano. Qual é a sua resposta para aquilo que está batendo no coração de Deus? Qual é a sua resposta para a igreja do lado? Para o irmão que está do seu lado? Será que você receber palmas, reconhecimento e agradecimento e você crescer, só você, isso é bom? Deus me livre. Eu não quero chegar lá no céu e de repente só um punhado de pessoas estarem lá. Eu quero ver todos os meus amigos lá. Eu quero ver toda a minha família lá. Se isso vai ser difícil, então Deus, eu topo. Eu vou pagar o preço. Sem medidas. Quando eu estava meditando, me vieram 2 palavras também. Inimizade e amizade. Quantos aqui têm amizades? Nossa, que bom, que bênção. Quantos aqui têm inimizades? Não levantem a mão, não se exponham, mas meditem. Sobre inimizades.
Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Sabemos que Jesus é o caminho. Ele é o caminho encarnado. Ele não é alguém que vai chegar e dizer para a humanidade: este é o caminho e vocês trilhem sozinhos. Mas ele disse: eu sou o caminho, estarei com vocês até o final. É um chamado para a santidade. Sabe por que santidade é extremamente importante em missões? Porque antes do ide, tem o vinde. Qualquer ide sem vinde é falsificação. É falso profeta. É falso mestre. Porque está preparando vidas para irem sem serem homens de Deus ou mulheres de Deus por dentro das armaduras. Eu ouvi muitos que tinham a armadura, que tinham adesivos, que tinham muito exterior. Mas o interior não tinha sido transformado pelo Evangelho. E queriam se aventurar em missões. Em campos de prostituição, líderes que caíram na prostituição, caíram naquilo que eles diziam combater. Situações em que uma ministração sobre exploração sexual, pedofilia, e de repente uma menina, uma jovem, começam a chorar descontroladamente e ninguém sabe o que era. E a pessoa que estava ministrando pediu licença, porque ela já sabia por experiência o que era, e foi conversar. E descobriu que tinham sido abusadas por alguém que estava liderando dentro da casa do Senhor. E tiveram que chamar o camburão no final do culto. Para salvar, para dar um mínimo de justiça e dignidade para uma vítima. A gente falou sobre inimizades e amizades. Quando você vê um amigo, você abraça, você aperta a mão, não é? Com vontade, puxa, que alegria te rever. Mas quando é inimigo, o que você faz? Não dá vontade. Sabe qual é a nossa história? Antes de Cristo, a gente era adúltero. Todos pecaram.
todos estavam dando as duas mãos e abraçando o pecado. Mas aí um dia apareceu Jesus. Foi uma luz para nós. Principalmente quando o pecado nos traz prejuízos e a gente não sabe o que fazer. Porque quando o pecado traz benefícios mundanos, ninguém sente sensibilizado. E aí depois de Jesus, a imagem que me vem assustadora é que tem muitos cristãos com uma mão ainda segurando o pecado e com a outra mão segurando a mão do Pai. E quando é para o meu benefício, eu vou para lá. E quando for para meu benefício, eu vou para lá. Mas eu continuo segurando as duas mãos. Isso me faz lembrar do que Jesus nos disse. Que não é possível servir a dois senhores. Sabe, a igreja tem muita liberdade aqui no Brasil. Um príncipe marroquino, que ele foi jurado de morte pela sua própria família, porque ele conheceu Jesus, lendo simplesmente um dos evangelhos. O Espírito Santo usou e o cara mudou. O cara está como exilado aqui no Brasil. Ele não pode voltar para Marrocos. Príncipe. Porque a família mata ele. Nós precisamos tomar um posicionamento antes de irmos. Missões. É incrível. É doideira. É muita coisa espiritual assim, louca acontecendo. Mas também é um peso de responsabilidade muito grande. E a gente precisa tomar cuidado para não sermos bexigas de ar. Já viram bexigas de ar? Vamos fazer essa bexiga crescer rápido. Assopra de qualquer jeito. Aí qualquer alfinetadazinha que acontecer, ela explode e morre. Alguém já sentiu assim? Não levantei as mãos. Eu me lembro de Davi, no começo dos bons combates. Ele aprendeu a vencer ursos e leões. Ele foi amadurecendo. Assim como muitos de nós, passamos muitas dificuldades que pareciam como leões e ursos. E a gente foi vencendo. Mas aí surge, em algum momento, um Golias. Eu gostaria que vocês pensassem, não apenas individualmente, mas como igreja de Ribeirão Pires, que faz parte da igreja do Brasil. Imagina os filisteus chegando com toda a bagagem de heresias, de corrupção, de pecados, e querendo vencer e tomar posse do povo de Deus. E quando eles venciam essas guerras, culturalmente, eles desmantelavam a cultura original, para que eles fossem de geração a geração escravos. Jesus nos libertou da escravidão para sempre. Para sempre. A palavra de Deus é tão pura, é mais pura que qualquer água filtrada, mais valiosa e mais pura do que qualquer diamante de seja lá quantos quilates for. É mais brilhante do que qualquer sol que apareça diante de você. Eu vou dizer de uma forma mais contextualizada. Ele é mais lindo do que qualquer cara que aparecer na sua vida. Ele é mais lindo do que qualquer menina que aparecer na sua vida. Ele tem um coração mais precioso. Aquilo que a gente tem que aprender a reagir, como se a gente estivesse num deserto em busca de uma água gelada. E ninguém tem água pura e gelada para nos oferecer. E de repente aparece Jesus. A nossa reação deveria ser incontrolável quando a gente ouve, vamos à casa do Senhor. Cara, eu não estou preocupado se aqui tem multidão ou não.
Porque o meu nome morreu há muitos anos atrás, e o único nome que tem importância para mim é o nome de Jesus. Eu não quero ser líder, não quero ser reconhecido. Eu estou só servindo. Eu sou só mais um enxertado na história de Deus. E vocês estarem aqui, mesmo tendo colocado um anúncio que não fala quem vai ser o preletor, mas por causa de Jesus vocês estarem aqui, isso é uma tremenda de uma marca, um rastro no mundo espiritual, aos olhos de Deus, do Senhor dos Exércitos, que pega até qualquer um, que era como eu, e de repente começa a criar uma rede de missões. Não depende de mim, a fonte é Jesus, Ele é a fonte de águas inesgotáveis, águas de vida, vida, de força. Eu estava num momento e um dia muito cansado, antes de vir para cá, eu estava voltando de um exercício. Eu estava descendo uma ladeira. Daí quando a gente está muito cansado, ladeira não é boa. Descer. Daí então, oh, que beleza, vai pela gravidade mesmo. Eu estava ali feliz. E de repente eu vi uma senhora de idade carregando uma carroça. Pobre. Não atraente. Já muito cansada. E tinha um outro jovem ajudando a empurrar todo aquele peso por trás. Eu estava com uma garrafinha de Gatorade. E Deus me perdoa, mas eu já tinha bebido metade. Talvez eu não tenha sido sensível ao que você queria fazer. Eu estava pensando muito ainda em mim. Sabe? E aí eu olhei para ela, eu assim, não sabia o que fazer. E tem momentos que a gente precisa pedir para Deus, Deus, eu não sei evangelizar, eu não sei missionar. Tudo depende de você até para isso. E aí de repente a mulher falou, vamos parar, vamos parar. E aí eu fiquei chocado assim, nossa. Aí eu parei também. A palavra dela funcionou para mim. Palavra profética dela. E de repente ela olhou para mim. E eu senti que aquilo era a ponte. E eu estendi a mão assim, tipo, você aceita? E ela abriu um sorrisão. E ela pegou para ela com tanta alegria. E eu fiquei muito feliz. A alegria do Senhor começou a me fortalecer. E eu senti assim como se... Comecei a me lembrar. Quantas pessoas estão com dificuldades para subir as ladeiras da vida. E a gente está tomando os nossos Gatorades inteiros. Não querendo nem compartilhar. Sabe uma coisa que me transformou muito? É o testemunho de uma mulher que era muito desmerecedora. Mas ela queria Jesus, ela queria a ajuda de Jesus, queria alguma coisa de Jesus. E aí Jesus falou que aquilo era para os filhos. E que se ela quisesse, tem as migalhas. E aquela mulher, eu tento visualizar, ela deve ter sorrido tanto. Pelo menos são as migalhas que o Jesus tocou. Pelo menos são as migalhas que de repente quando Jesus começou a dividir entre os filhos, são migalhas que caíram, mas mesmo assim eu quero essas migalhas. Quero te fazer essa pergunta. Quais são as migalhas do pão de Deus? Quais são as migalhas do pão de Deus? Deus nos dá um batismo de arrependimento.
Porque nem para reconhecer os nossos egoísmos, vaidades, nós somos capazes. A verdade é essa. Se você não nos tocar, Senhor, a gente fica só como telespectador. Eu desejo muito que Ezequiel 8 não seja apenas informação para a gente se lembrar de pessoas que erram e a gente apontar eles. Sabe onde tem que começar o toque quando a gente lê as migalhas de Deus? É descobrir que por detrás de cada migalha da palavra de Deus existe um coração. Este coração é santo. Este coração de Ezequiel 8 viu antes da gente ver os erros dos outros. Puxa vida, abriu um buraco no corpo de Cristo para revelar todas as nossas abominações. E ali na cruz, cara, Jesus não reclamou. Jesus não falou, olha como eles são duros. Depois de tudo que ele passou na via dolorosa, ele ainda diz assim, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Com amor. Tudo aquilo que vocês virem de errado nas nações ou no próximo, vocês são como vasos. Mas que esses vasos de barro, cheios do Espírito Santo, quando virem as águas contaminadas do próximo, se tornem em vasos, que toda a água que receber seja transformada em vinho. Vinho para gerar festa nos céus, não para a minha festa. Festa para o coração do Pai, o Pai dos pródigos. Eu não consigo me conter e eu não quero imaginar que isso para só em uma pregação. Porque é esse o efeito que Deus fez em mim. As palavras queimando, me rasgando. E eu comecei a tomar gosto por isso. Deus, se os outros não querem, então eu quero mais dessa palavra me rasgando, me transformando. Porque eu não vivo para homens, mas eu vivo para Ti, para os Seus olhos. Ainda que as pessoas me odeiem, me persigam, não tem problema, eu vou continuar amando e vou continuar servindo aos Seus olhos. De forma prática, o Espírito Santo de Deus começa a trazer à nossa memória o que precisa ser transformado em nós, o que precisa de arrependimento, o que precisa de santificação. Ensina-nos a, nessa nova vida, soltarmos as mãos com o nosso passado, com o pecado. Totalmente, radicalmente. E segurar agora com as tuas mãos, as suas, Pai. Porque se for para ser um evangelho em que a gente segura com uma mão a mão de Deus, e com a outra mão continua segurando a mão do mundo, conforme Apocalipse diz, não é quente nem frio. E dá vontade de comprar uns Dramin para Deus, se é que isso é possível. Remédio para enjoo. Jesus morreu na cruz,
não para nós darmos enjoos para Deus, mas para gerarmos alegria na casa do Pai. De forma prática. Pai, move os nossos corações para quebrar e derrubar barreiras, a começar entre nós. Santifica-nos, Pai, santifica-nos com o tipo de coração que você tem, com o tipo de coração que morreu por nós, Pai nosso, não Pai meu, não Pai da minha igreja, não Pai dos meus ministérios, só do meu, São Paulo, só do Bom Retiro. Enquanto há tantas divisões, e há tanta corrupção, e há tantas abominações que precisamos ajudar as noivas de Cristo a vencer aqui no Brasil, por exemplo, em nações perseguidas, eles não têm isso. Eles simplesmente têm que sair de casa escondidos, discretos, extremamente discretos, e achar umas vielas e entrar por debaixo da terra, e lá não tem luz, não tem cheiro bom, não tem equipamentos de som. E só de eles entrarem lá e acharem um pedacinho de Bíblia, um pedacinho, menos de uma migalha, uma pessoa começa a ler e todo mundo, Jesus, Jesus, eu estou ouvindo a palavra de Jesus, Jesus. E as pessoas começando a orar. E milagres pipocando. Não milagres do tipo, olha, eu vou filmar e postar no YouTube. Quando na verdade não era nenhuma enfermidade comprovada e nenhuma cura comprovada. Estamos cansados de fake news na política, mas Deus está cansado de fake gospel no meio do reino. Minha visita aqui para Ribeirão Pires tem um objetivo: servir para que algo parecido com 1 Crônicas 11 aconteça na igreja de vocês. Podemos abrir 1 Crônicas 11? Vocês não são vale de ossos secos. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vale de ossos secos, mas para ver um exército do Senhor se levantar. Aleluia. Eu te desafio a se levantar, a começar a romper os limites da sua fé, para que a partir de hoje você não tenha uma fé que depende das coisas que se veem, mas uma fé que vai pelas coisas que não se veem por enquanto. Porque quando a gente sai para missionar, nós não esperamos que o céu esteja
brilhoso para a missão funcionar bem. A gente já chega lá e pisa para ver as coisas acontecerem, o reino de Deus chegar. Porque dentro de nós já é reino de Deus. Por isso que nós estamos vendo e nós vimos bares que serviam de ponto de prostituição e de drogas. De repente o dono fala: cara, vocês são muito legais, vocês são meio esquisitos, vocês gaguejam, vocês são meio estranhos, mas deu vontade no coração de... O que vocês acham de começar a fazer cultos aqui no meu bar? E transformar o meu bar numa igreja? E por nós não sermos egoístas, a gente fala: cara, mas você precisa se sustentar. Então começa a parar de vender coisas que destroem vidas. A gente marca culto só em algumas datas específicas, mas nos outros dias continua trabalhando. Porque o seu ministério, a sua família também é o seu ministério. Filho do homem, filha do homem, se levanta. Estou dizendo, se levanta. Novamente eu vou dizer, se levanta. Vocês não entenderam? Se levanta. Não é por mim, não é por causa do culto. É porque eu já estou visualizando, vendo vocês correndo nas ruas e derretendo o mundo espiritual nas ruas, e encharcando as ruas com lágrimas quentes. Livres, não apenas para pregar aqui, mas também livres, totalmente livres, para pregar com toda a ousadia o Evangelho de Cristo, para todos que ainda não o conhecem. Levantem-se, amados, a gente já está finalizando. Levantem-se e vamos ler juntos. Como se fosse um brado de vitória. Não apenas uma leitura básica, mas como se você estivesse declarando no mundo espiritual que você está se inserindo na história dos valentes de Deus. Primeira Crônicas, capítulo 11, versículo 1. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Nos versículos seguintes, fala sobre
os valentes de Deus. Só que sempre tem um detalhe, sempre quando eu leio passagens do Antigo Testamento, eu pego os meus óculos da cruz para reler o Antigo Testamento à luz de Cristo. E sabe o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito? 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel reuniu-se com Jesus. Todo o povo de Deus reuniu-se com Jesus. Porque não servimos mais um Davi. Por mais que ele tenha sido rei, famoso, ele morreu. E não morreu por nós. E não ressuscitou. Mas o Rei dos Reis morreu por nós e ressuscitou. E por isso que existe um grande poder na palavra de Deus para ser liberado no nosso espírito. Todo Israel reuniu-se com Jesus e disse: somos sangue do teu sangue. Somos sangue do teu sangue. Em mim não corre mais o sangue da velha criatura do pecador, que fervia e reagia quando as tentações vinham. Mas agora que eu fui banhado no sangue de Jesus, se vier um mosquito me picar, que ele saia cantando: há poder no sangue de Jesus! Há poder no sangue de Jesus! Por mim, pelo meu próximo, pela igreja onde eu sirvo, pelo meu bairro, pela minha cidade, de nação a nação. Comece a orar por você. Que não seja um encerramento de um culto, mas seja um preparo para vocês serem lançados para as Nínives. Tem Jonas aqui. Tem Jonas aqui. Eu sei que por causa das dificuldades que você enfrentou na sua vida, e pessoas não te compreenderam, você se autodesencorajou e você se encolheu. E talvez você esteja há muito tempo dentro de uma caverna. Mas eu tenho uma boa nova: você continua sendo como Lázaro. Você continua sendo amigo de Jesus. Você pode ter se esquecido e ter se amedrontado, mas Jesus ainda conta com você na terra. Jesus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Isso é uma verdade que precisa ser proclamada, porque Ele é Deus. Mas Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento, revelado na comunhão que Ele tem com o Espírito Santo e com o Filho. E Ele estende essa comunhão para toda criatura. Você não é um soldado abandonado no meio do campo de batalha. Jesus é com você. Limpe os altares. Limpem os altares. Não existe sabonete mais poderoso para lavar a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, do que o sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus,
sopra em nós e varre todo o lixo, varre todas as cinzas de coisas passadas, porque de cinzas não é possível fazer nada novo, mas varre todas as marcas das coisas antigas, e declaramos sangue de Jesus, o sacrifício perfeito nos altares dos nossos corações. Não qualquer altar, não qualquer oferta, mas a oferta máxima, o ápice, que é Jesus na cruz por nós. E esse sangue tem poder para lavar o altar da sua vida. Ainda que as pessoas não queiram te perdoar, mas se você se arrepender hoje genuinamente, com frutos dignos de arrependimento, Deus é fiel para derramar o Espírito Santo sobre todo aquele que crê no sacrifício de Jesus na cruz. Valentes de Deus, vocês não servem mais reis Davis, vocês servem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus não vai ser como Davi, que vai te mandar para o campo de batalha e vai profanar a sua dignidade, usurpando a esposa. Jesus é o Rei perfeito. Jesus não brinca de igreja, Jesus não brinca de missões. Nós precisamos olhar para o alto. Qual é o padrão de cristianismo da sua vida? É para baixo ou é para cima? Fixem os seus pensamentos nas coisas do alto. O que está no alto? Aquele que morreu, mas os pregos não tiveram força para segurar ele. Nem todos os nossos pecados, doenças e enfermidades puderam segurar ele. Ele vive. E porque ele vive, você vive. Que o inferno tenha medo de você. Se antes você era caçado pelas trevas, que hoje você se torne caçador, farejador de perdidos. Se antes você só era atacado pelo inferno, pelas brechas, pelas dificuldades que você tem, começa a declarar: Jesus morreu por mim, e pelo poder da oração e da palavra e do evangelho, eu sou santificado, estou sendo aperfeiçoado, e a boa obra que ele começou está se completando dia a dia. E eu vou marchar. Ainda que me persigam, ainda que doa, eu vou marchar, ainda que eu tenha que me arrastar, eu vou continuar cumprindo o meu chamado. Dons, talentos, vocês que estão nos cemitérios espirituais, o Espírito Santo não distribuiu os dons para estarem enterrados, não é esse o objetivo, mas para que cumpram toda a função dentro da grande comissão. Você faz parte de algo incrível, incrível. Eu não vou fazer coaching aqui, porque Jesus não precisa de coaching. Jesus não precisa acariciar a sua cabeça e dizer simplesmente se levanta, simplesmente fica bem. Mas Ele tem a solução certa. Se há pecado, arrependam-se dos seus pecados. Esse é o melhor aconselhamento do perfeito conselheiro. Tira, arranca o pecado da sua vida. As raízes mais profundas, arranca. Estamos em guerra, estamos em luta. E soldado em campo de batalha não brinca.
Começa a orar por você. Começa a ser mais sensível à santidade de Deus. Deus, perdoa, porque às vezes quando eu estou tentando orar, sem querer eu arrotei. Deus, perdoa, porque na sua presença, às vezes quando eu estou orando, outros pensamentos vieram. Me ajuda a focar em Ti, me ajuda a estar focado em Ti, me ajuda a fechar as brechas, as rachaduras do vaso da minha vida. Me ajuda a não me lembrar das coisas passadas. Me ajuda a olhar para frente. Me ajuda a discernir quando a sua presença vem no caminho. Não foram apenas dois no caminho. Vocês também estão no caminho. E se vocês, quando você sentir o calor no seu coração, lembre-se, Jesus. Desenterra os dons e talentos desses cemitérios. Desenterra. Pela fé. Pela fé. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Que combinação explosiva. É como alguém que quer correr, mas ainda está segurando a mão das coisas passadas e sentindo que a outra mão está querendo puxar para frente, e você fica a vida inteira, o dia inteiro nessa tensão, e você fica sofrendo no meio. Mas quando você arrepende dos seus pecados, é como soltar, e toda aquela energia cinética de repente se desprende e você é lançado como flecha. Flechas que estão presas no passado, mesmo que estejam no arco, não conseguem ser lançadas. Em nome de Jesus. Livres, livres. Comece a visualizar o seu irmão, a sua irmã, fazendo mais estragos nas trevas. Porque se o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele fez isso desde a queda de Adão e Eva, no dia que Jesus apareceu, o que a gente aprende? Que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Adivinha em que tipo de Jesus vocês creem? Adivinha quem é o tipo de Jesus que morreu na cruz por você? É o mesmo que veio para destruir as obras do diabo. Agora eu vou te tirar da posição de telespectador. Porque se Jesus ficasse apenas de fora e você só assistindo, glória a Deus, é Ele que destrói as obras do diabo e ponto final. Adivinha o que Jesus escolheu fazer? Quem aqui já mudou de casa para buscar uma casa melhor? Para garantir segurança, vida, saúde, para os seus próprios filhos, para sua amada esposa, para sua amada mãe, pai. Agora ouve. Adivinha para qual endereço Deus escolheu mudar de casa? Olha para a pessoa que está do seu lado. Durante essa caminhada, talvez tenham aparecido zombadores, querendo zombar da sua fé, dizendo que você não sabe viver em união, você não sabe ser irmão, você não sabe servir e tantas outras coisas. Adivinha o que já me disseram na minha caminhada?
que eu nunca ministraria palavra, que eu nunca estaria liderando, que eu nunca estaria reunindo pessoas. Eu nunca quis